E aí, meus amigos, estou aqui novamente para falar sobre matemática. E nessa nossa segunda aula, nós vamos falar sobre sucessões ou sequências. E as que vocês conhecem mais são as progressões aritmética e geométrica. Sem dúvida as mais famosas e as mais úteis, já que nós temos muitas aplicações práticas para essas progressões. Imagine que você adquiriu um consórcio onde as parcelas não têm valores iguais. Você tem um valor maior no começo e menor no final, por exemplo. Para você determinar o valor total, o montante disso, você pode usar uma progressão aritmética, desde que para isso você saiba quanto variam as parcelas. Imagine que a primeira parcela era de R$500 e elas vão diminuir R$10 a cada mês. Então 500, 490, 480, até chegar num determinado valor. Esse é um típico exemplo de progressão aritmética, certo? Bom, vamos ser um pouco mais específicos. Imagine que você tem uma sequência numérica, assim, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Essa sequência, gente, nós podemos chamar e chamamos de progressão aritmética porque, repare que existe uma variação, certo? Os números estão aumentando de quanto em quanto? De quanto em quanto? De 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então você está somando 2 para achar o próximo, correto? Mas imagine que você tem assim, uma outra sequência. Você tem lá 20, 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 10. Agora elas estão diminuindo, certo? Cada parcela, cada número está diminuindo. Diminuindo de quanto em quanto? De 5 em 5. Quer dizer então que a APA pode aumentar ou diminuir? Pode aumentar ou diminuir. Lembra da primeira? 2, 4, 6, 8, 10, etc. A segunda? 15, 10, 5, 0, menos 5, etc. Mas pode ser o seguinte, imagine 7, 7, 7, 7. Quer dizer que pode ficar estacionado assim? Pode. Essas três sequências que eu citei são chamadas de progressões aritméticas porque elas têm uma característica. Existe um mesmo número que está sendo somado ou subtraído para você encontrar o próximo. Professor, mas e naquela que não alterou, no 7, 7, 7? Imagine que você está somando ou subtraindo 0, por exemplo, certo? Esse número que você acrescenta para achar o próximo é chamado de razão da PA. Viu que intimidade? Já estou chamando de PA, já não estou mais chamando de progressão aritmética. E os números 2, 4, 6, 8, professor, você pode chamar o primeiro dia 1, o segundo dia 2, o terceiro dia 3, o quarto dia 4 e o último termo você pode chamar de AN, ou o AN pode ser um termo qualquer. Nós chamamos ainda a quantidade total de termos de N, ok? Então essas são as letrinhas que a gente usa. E essas letrinhas, o A1 que é o primeiro, o AN que é o último, o R que é a razão e o N que é o número de termos, nos levam a uma fórmula chamada de fórmula geral. Para que essa fórmula serve? Essa fórmula serve para você encontrar um termo qualquer da progressão, certo? Professor, e como é que eu acho a tal da razão? Para você achar a razão, basta que você pegue um termo qualquer e subtraia o anterior. Por exemplo, imagine que você tem lá a PA que eu citei antes, 2, 4, 6, 8, 10. Se você pegar o 10 e subtrair o anterior, 10 menos 8, dá 2. Se você fizer 6 menos 4, dá 2. Então, quando você quer achar a razão, você subtrai um termo qualquer do anterior. Fechado? Vou te falar uma linha de raciocínio aqui, você me acompanha. O segundo termo é o primeiro mais a razão. É verdade? Verdade, né? O que é o terceiro termo? O terceiro termo você pode dizer que é o primeiro mais duas razões. O que é o quarto termo? O quarto termo é o primeiro mais 3 razões. O quinto termo? O quinto termo é o primeiro mais 4 razões, certo? Prolongue esse raciocínio e você vai chegar na fórmula chamada de fórmula do termo geral. Importantíssima essa fórmula, gente. Me acompanhe. Nós temos a fórmula do termo geral que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Lembrando que o AN é um termo qualquer, certo? Pode ser o último, mas pode ser um termo qualquer. O A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos e o R é a razão. Para isso, eu vou mostrar a você um exercício. Me acompanhe.
Qual o número de termos de uma progressão aritmética, na qual o primeiro termo é 10, o último termo é 60 e cuja razão é 5? Bom, vamos relacionar os dados que vocês acabaram de ver. Veja só, nós temos o primeiro termo que vale 10, nós temos o último termo que vale 60 e a razão que vale 5. Antes de mais nada, vamos fazer uma coisa informal? Se você conhece o primeiro termo e você conhece a razão, você pode fazer o seguinte, ó, o primeiro termo é 10, vá somando 5. Como é que fica? Vai lá, 10 mais 5, 15 mais 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Quantos termos eu achei? Contou? 11 termos. Nossa, professor, mas então eu posso fazer desse jeito? Posso contar nos dedos? Se não for uma progressão muito longa ou que a razão não é muito grande, você pode. Mas e usando a fórmula? Como é que é mesmo? AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então a gente substitui. Quanto vale o AN? Quanto? 60. Quanto vale o A1? O A1 vale 10. O N eu estou procurando, o N é o número de termos. E o R, a razão vale quanto? Vale 5. Então fica assim, 60 igual a 10 mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes 5. O que você faz? Você pode pegar o 10 e passar para o lado esquerdo, subtraindo. Você vai ficar com 60 menos 10, 50, correto? E aquele 5 que está multiplicando, você passa dividindo. E aí? 50 dividido por 5, que dá 10. Você ficou com 10 igual a N menos 1. Esse menos 1, você muda de lado, ele passa somando, e 10 mais 1, que dá 11. Então, N igual a 11. Você lembra que a gente contou nos dedos? Pois é. Contando nos dedos, eu também consegui chegar à resposta. Ok, gente? Então, a progressão aritmética é muito útil. Mas uma coisa tão útil quanto essa fórmula que eu te mostrei é uma fórmula chamada de fórmula da soma dos termos de uma PA. Para isso, eu vou contar uma história. Um professor chegou numa turma que tinha a faixa etária dos alunos 8, 9, 10 anos, em média. E o professor passou um problema para os alunos. O professor pediu para os alunos somarem todos os números inteiros de 1 até 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar em 100, ok? O professor imaginava que os alunos iriam demorar bastante tempo para fazer. Porque aqui entre nós, gente, não é um cálculo difícil de ser feito, mas é um cálculo chato, né? Você ficar somando 1 mais 2, mais 3, até chegar em 100. Bom, o professor passou o problema e 5 minutos depois, um aluno chegou com a resposta. O professor pensou, caramba, será que está certo? Aí quando o professor olhou o resultado, o professor sabia qual era e viu que estava certo. Ele pensou, como é que esse moleque fez isso tão rápido? Bom, na verdade, esse moleque nada mais era do que um dos maiores gênios da matemática de todos os tempos, que era Gauss. Mas e como é que ele chegou a esse raciocínio tão rápido? Ele tinha 8 anos de idade. Ele fez o seguinte, me acompanhe. Ele somou os números 1, mais 2, mais 3, mais 4, etc., mais 97, mais 98, mais 99, até chegar em 100. Certo? E aí? Ele somou de 2 em 2. Ele fez assim, ele somou o primeiro com o último. Some 1 mais 100. Quanto é que dá 1 mais 100? Quanto? 101. Agora some 2 com 99. Dá 101. Some 3 com 98. Dá 101. Então ele percebeu o seguinte, ele percebeu que se você somar de 2 em 2 os números, sempre equidistantes dos extremos, você vai ter sempre o mesmo valor, 101. E quantos números você tem de 1 até 100? Quantos números são? São 100. Mas quantos pares? Ele pegou os pares, pegou de 2 em 2. Quantos pares você tem? Você tem 50 pares. Então sabe o que o Gauss fez? Ele multiplicou 50 vezes 101. 50 vezes 101 dá o quê? Dá 5.050, que é o resultado que o problema pedia. Poxa, professor, com 8 anos de idade... Bom, gente, era um dos maiores gênios da matemática de todos os tempos. Não dá para a gente ficar fazendo comparações. Mas você sabe que com isso nós chegamos a uma fórmula que é chamada de fórmula da soma dos termos da PA. Veja só, a fórmula da soma dos termos, a gente vai chamar essa soma de S. Ou S ou SN, soma dos N termos. Essa soma é, você abre parênteses, é o A1 mais o AN, tudo dividido por 2, fecha parênteses, vezes N. Você sabe o que é o A1 mais o AN? É o primeiro mais o último que o Gauss usou. E o que é o N dividido por 2? Porque você pode separar o 2 ali para baixo do N, pode. O N dividido por 2 é a quantidade de pares.
ok? Então, o que é o SN? É a soma dos termos. O A1 eu já tinha dito para você. O que é o A1? É o primeiro termo. O que mais? Você tem o AN, que é o último termo, e você tem o N, que é o número de termos. Se nós utilizarmos a fórmula, nós vamos chegar ao mesmo resultado que o Gal chegou. Faça lá, 1 mais 100 dividido por 2 e multiplicado por 100, você vai chegar em 5.050, que é o mesmo resultado que ele obteve. Certo, gente? Essa fórmula é muito utilizada, assim como a fórmula anterior, que é a fórmula do termo geral. Bom, falamos de progressão aritmética, correto? E agora nós vamos falar sobre progressão geométrica. Qual é a diferença entre as duas? Basicamente, tá? Basicamente, numa PA, numa progressão aritmética, você tem que somar para achar o próximo termo. Numa PG, progressão geométrica, você tem que multiplicar para achar o próximo termo. E você vai ver que existe uma diferença grande assim. A PA, comparada com a PG, a PA ela cresce de uma maneira mais suave. E a PG ela cresce de uma maneira muito mais acentuada. E aí eu tenho uma má notícia. Quando você faz um empréstimo num banco, ou quando você compra alguma coisa a prazo, os juros, eles crescem não em progressão aritmética, eles crescem em progressão geométrica. E por isso que vira uma bola de neve. Tá? Mas deixa eu te mostrar aqui com um pouquinho mais de detalhes como é que a gente faz para entender aí a nossa progressão geométrica. Veja só esse exemplo aqui comigo. Você tem lá 2, 6, 18, 54, 162. Ok? Bom, faça o seguinte. Vamos dividir os números. Divida 162 por 54. Tudo bem? Quanto é que deu? Dá 3. Agora divida 54 por 18. Dá 3. Divida 18 por 6. Dá 3. E divida 6 por 2. Dá 3. Esse número 3 é chamado de razão da PG. Razão da progressão geométrica. A gente vai representar esse número pela letra Q, ao invés de R. R fica para PA, razão de PA, e Q de quociente para a razão de PG, ok? Então, nesse caso aqui, a razão é 3. Agora eu pergunto, por que dividir? Porque se para ir para frente na PG você multiplica, para encontrar a razão que você está voltando, você divide, ok? Nós temos alguns tipos de PG que eu gostaria de mostrar a vocês. Olha só. Infinita e crescente. Infinita quando você não conhece o último termo ou você não sabe quantos termos ela tem. Crescente porque os números estão aumentando. Veja só, 2, 6, 18, 54. Reparou que a razão é 3, certo? Próxima. Finita e crescente. Finita é porque você sabe quantos termos ela tem. Nesse caso, ela tem 4 termos. Ô professor, mas os números estão aumentando mesmo? Estão. Menos 18, menos 6, menos 2, menos 2 terços. Os números estão aumentando porque você está multiplicando, nesse caso aqui, por 1 terço. Certo? Reparou? Próxima. Finita e alternante. Essa aqui é importante, viu, gente? Sabe por que é alternante? Porque os sinais ficam mudando. Veja só. Menos 2, mais 6, menos 18, mais 54. Essa PG alternante ou oscilante é quando a razão é negativa. Repare que a razão vale menos 3. Certo, gente? Mas nós temos a famosa fórmula do termo geral como a grande vedete dessa nossa primeira parte aqui de PG. Assim como na PA existe uma fórmula geral, aqui na PG também existe. Essa fórmula da PG, ela segue o seguinte raciocínio. O segundo termo é igual ao primeiro vezes a razão. O terceiro termo é igual ao primeiro vezes a razão ao quadrado. O quarto termo, por exemplo, é o primeiro vezes a razão ao cubo. O décimo termo, o décimo é o primeiro vezes a razão elevado a 9. Se você extrapolar esse raciocínio, estender este raciocínio, você vai chegar na fórmula que a gente chama de fórmula geral. Como é que é a fórmula geral? AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Gente, o AN é o último termo, um termo qualquer, certo? Razão, representada pela letra Q. A letra N representa o número de termos. Quer dizer, parecido com a PA. A única coisa que mudou é que aqui a razão é a letra Q. Certo? Esta é a fórmula chamada de fórmula do termo geral de uma PG. Um exemplo. Uma PG infinita com 5 termos
onde o último termo vale 9 raiz de 3, a razão vale raiz de 3, e nós pedimos para você calcular o primeiro termo. Meus amigos, o último termo vale 9 raiz de 3. Como é que eu posso chamar o último termo? Ou você chama de AN, certo? Ou você chama de A5, porque você sabe que são 5 termos, correto? Nesse caso, tanto faz. Então, vamos usar a fórmula. AN igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituindo o N por 5, que é o número de termos, a gente vai ficar com A5 igual a A1 vezes Q elevado a 4. E substituindo os números, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com A5, que é 9 raiz de 3, igual ao A1, certo? Que eu estou procurando, vezes a razão, que vale raiz quadrada de 3, elevado a quarta, certo? Aí nós temos 9 raiz de 3 igual ao A1 vezes 9, que é o raiz de 3 elevado a 4. E isolando o A1, dividindo 9 raiz de 3 por 9, você vai encontrar que o A1 vale raiz quadrada de 3. Ou seja, o primeiro termo vale raiz quadrada de 3. Beleza? Agora, meus amigos, nós vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que nós temos uma progressão geométrica, nós temos uma PG, e nós desejamos somar os termos dessa PG. Imagina lá uma PG. 1, 2, 4, 8, 16. Vamos pegar esses números. E eu quero somar esses termos. Ah, professor, eu posso somar no braço? Pois é, quando a quantidade de termos é pequena, sim. Mas a quantidade de termos sendo grande, aí fica complicado. Para isso, nós podemos utilizar uma dessas duas fórmulas. Olha só. Nós temos Sn, que é a soma dos termos, ou você usa a fórmula AN vezes Q menos A1 dividido por Q menos 1, ou você usa a fórmula Sn igual a 1 vezes, abre parênteses, Q elevado a N menos 1, fecha parênteses, dividido por Q menos 1. Para isso tem uma historiazinha muito interessante, que é a seguinte. Quando foi criado o jogo de xadrez, diz a história, né? Alguns dizem que é história, outros dizem que é história, mas o rei da Pérsia ficou tão feliz com a criação do jogo de xadrez que ele disse para o criador do jogo de xadrez o seguinte: você pode escolher o que você quiser do meu reino. Para você que não conhece o jogo de xadrez, imagine assim, imagine que você tem um tabuleiro quadrado, que ele tem 64 quadradinhos, ou casas, como alguns chamam. São 8 colunas e 8 linhas, certo? 8 vezes 8, 64. Bom, acontece que o criador do jogo de xadrez fez um pedido de recompensa para o rei seguinte. Ele pediu assim: rei, eu quero que você pegue um tabuleiro de xadrez e coloque 1 grão de trigo na primeira casinha, no primeiro quadrado, 2 grãos de trigo no segundo, 4 grãos de trigo no terceiro, 8 grãos no quarto e assim por diante. Agora, você reparou nos números? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, isso é uma PG de razão 2. Quando ele pediu isso para o rei caiu na risada. Sabe por quê? Porque o rei pensou, caramba, o cara podia pedir dinheiro, podia pedir o que quisesse, terras, posses, e não pediu. Pediu uma coisa tão singela. O que o rei não sabia é que o criador do jogo de xadrez, além de tudo, era um excelente matemático e um ótimo piadista. Porque você faz ideia de quantos grãos de trigo dá isso no final? Lá na última casa? Eu te digo. Você usa a fórmula que eu citei. Tá? Qualquer uma das duas. Você vai achar uma quantidade de grãos de trigo que é assim. É um número 2 elevado a 64 menos 1. Gente, esse número é um número enorme. Sabe quanto é que isso dá de trigo? Isso dá uma quantidade de trigo que você consegue com ela cobrir o planeta Terra inteiro, a superfície inteira do planeta, com 2 a 3 centímetros de trigo. Você não esperava essa, né? Se você construísse um celeiro para armazenar esse trigo, sabe qual seria o tamanho do celeiro? Ele teria que ter 4 metros de largura por 10 de altura, por sabe qual comprimento? O dobro da distância da Terra ao Sol. Surpreso? Sabe por que você está surpreso? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com números muito grandes, como 2 elevado a 64, a gente perde a noção do que isso significa. E outra coisa, alguns dizem que isso é uma história, outros dizem que é uma lenda. Eu já vi essa história ou história com grãos de milho, outros com grãos de trigo, enfim. Então, o importante é para você ter uma ideia de noção de montante e também de progressão geométrica, certo? Essa é uma progressão geométrica finita. Por quê?
Porque você sabe que o tabuleiro tem 64 casas, então ela tem um fim. Agora você imagine uma outra situação onde você tem uma PG, onde os números vão diminuindo e se aproximando de zero. Quer ver? Ó, pensa assim, pensa na seguinte PG. 16, 8, 4, 2, 1, meio, 1 quarto. Você reparou que os números estão diminuindo? Estão diminuindo, né? Imagine que eles estão diminuindo e que o último número lá seria zero. Se você pegar a fórmula da PG finita, as fórmulas que eu te mostrei mesmo, certo? E no lugar do AN você colocar zero, você vai chegar na fórmula da soma de uma PG infinita. Mas, professor, como é que eu posso somar alguma coisa que não tem fim? É que, na verdade, você está imaginando que lá no fim tem um zero. Alguns chamam de limite da soma, tá? Ou soma de uma PG infinita ou limite da soma. Um problema que caiu no vestibular do Rio de Janeiro dizia assim, que numa das salas de aula de uma determinada universidade do Rio de Janeiro, tinha uma goteira. Estava chovendo muito, tinha uma goteira. E foi assim, caiu um pingo na sala de aula. 30 segundos depois, caiu outro pingo. 15 segundos depois, caiu outro. 7 segundos e meio depois, caiu outro. Você reparou os tempos? 30, 15, 7,5. Você reparou que é uma PG que está diminuindo e é uma PG que vai continuar. Sabe por que vai continuar? Porque ele quer saber quanto tempo depois de ter caído o primeiro pingo, esses pingos todos vão formar um filete de água. Esse é um exemplo de uma soma infinita. Essa você não esperava, né? Você quer ver como é que é a fórmula da soma infinita? Ela é muito mais simples que as da finita. Olha só. A fórmula da soma de uma PG infinita, basta você dividir o A1. Então, A1 dividido por 1 menos a razão. No caso desse problema que eu citei, que caiu no Rio de Janeiro, o A1 seria 30, tá? E 1 menos a razão. A razão seria quanto? Meio. Por quê? 30, 15, 7,5, certo? Isso se a gente começar do 30, né? Se a gente começasse, por exemplo, dos 60 segundos, 60, 30, aí o A1 seria 60. Mas esse é um típico exemplo de uma soma de PG infinita, certo? Não esqueça que pode ser chamada de limite da soma também, ok? Mas eu não posso deixar aqui de fazer uma provocação aos meus colegas. Eu falei de progressão aritmética e de progressão geométrica, certo? Mas são progressões famosas, mas não únicas. Existem outras sucessões que não seguem esses padrões de PA e PG. Eu vou te falar uma sequência, eu quero que você pense nesses números assim, ó. Vai lá. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual é o próximo? Como é que é? 2, 10, 12. 16, 17, 18, 19. Qual é o próximo? Estou te sacaneando, sabe por quê? O próximo é 200. 200, Domingos. Da onde isso? É porque todos os números começam com a letra D. Gente, isso é uma piada. Isso não é nem progressão aritmética, nem progressão geométrica. Apenas é uma mostra de que você pode montar uma sequência que sigam outros parâmetros. No caso dessa não é um parâmetro numérico, né? Como eu disse, é uma piadinha. Mas é uma sequência também. Certo? Finalizamos assim a nossa aula de progressões e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.